E aí, pessoal, estamos começando aí o nosso segundo tema para o nosso curso do IBFC, que é período composto. O tema período composto é o mais cobrado em qualquer prova, independentemente de ser dessa banca ou de outra. Até no Enem cobra-se período composto. Em todas as outras bancas que não o IBFC, mas existem especificidades. E aí nós vamos ver, a partir de agora, como cobra essa banca. Olha aí. Além da educação formal, o IBC também promove a reinserção social das pessoas que perderam ou estão em processo irreversível de perda de visão, acompanhando-as e orientando-as para que reconquistem a autonomia na condição de pessoas com deficiência visual na sociedade em geral e no mundo do trabalho em particular. Isso aqui, meu amigo, era o terceiro parágrafo do texto da prova, porque eles pediram assim: o termo que introduz o terceiro parágrafo contribui para a progressão textual, estabelecendo, com a informação que o antecede, um sentido de que. E nós temos essas quatro opções. Pause a tela, dê uma lida, prestando atenção ao que pediu a questão, quando você marcar a sua resposta, você volte aqui comigo. Vai lá. Na verdade, quando a gente fala de período composto, a gente muitas vezes fala do uso de conectivos. Anote aí comigo. Então, quando eu tenho os chamados conectivos, que na verdade, no período composto, são as conjunções, e as conjunções representam esses elementos de coesão textual. Então, às vezes, dependendo do seu edital, você vai encontrar período composto, dependendo do seu edital, você vai encontrar coerência e coesão, e às vezes vai encontrar as duas coisas. Então, anotando, tanto para seguimento da nossa anotação, quando a gente então fala dos conectivos, eles vão ser termos, podem ser palavras ou expressões que ligam. Conectar é ligar. Orações no período composto. Período composto é aquele trecho em que você vai ter mais de um verbo e que cada verbo é núcleo de uma oração. Então, temos que ligam orações do período composto. Cheguei ao trabalho e comecei a minha tarefa. Cheguei e comecei. Esse e é um conectivo. Esse e é uma conjunção. Esse e é um elemento de coesão. Está unindo as duas orações. Para quê? Na tela. Esse termo, ele liga as orações estabelecendo relações semânticas. Quando a gente fala de semântica, a gente fala de significado. Então, isso aqui são relações de sentido. E isso aqui tem a ver com o assunto chamado coerência. Algo ter coerência é algo ter nexo, é algo ter sentido. E, portanto, o sentido de um período composto é estabelecido muitas vezes pela conjunção que se utiliza para unir as duas. Na tela, você está vendo que isso aqui é o terceiro parágrafo. E eles querem saber que essa progressão textual, que gera o sentido, o sentido é a semântica, eu tenho que saber que eu começo com essa expressão, além da expressão, além da educação formal. Eu não sei o que estava aqui no segundo parágrafo. Mas quando eu uso o além de, eu estou retificando, acrescentando, opondo ou exemplificando. Retificação vem do verbo retificar. Retificar é corrigir. Quando eu falo além da educação formal, além de saber falar inglês, além de ter um salário muito alto, eu não estou retificando nada. Eu retifico, anote aí, por exemplo, com isto é. Por exemplo, com quer dizer. Eu ontem dei
8 aulas, isto é, 6. Eu corrigi de 8 para 6, eu retifiquei. Eu sou uma pessoa que sou bastante inconsequente. Quer dizer, eu não tenho muita paciência. Isso quer dizer, eu dei uma melhorada no que eu havia dito antes, eu corrigi. Na tela. Se você marcou a letra B, você acertou. Acrescentar é somar. Eu falo português. Além disso, domino o inglês e o espanhol. Quer dizer, eu falo português, inglês ou espanhol. Então, quando você for fazer uma redação, é muito comum que você tenha que somar 2 argumentos. Então, você pode somar 2 argumentos, vejam aí, começando o seu parágrafo com além de. Tem gente que faz cursinho preparatório aí, e os professores de redação mandam colocar ademais. Honestamente, gente, eu acho a palavra ademais totalmente fora do seu uso cotidiano de linguagem. Eu acho que ademais é uma coisa ultrapassada. Na tela, há professores que pedem que você, no lugar de ademais ou de além de, use a expressão outro sim. Outro sim significa, além disso. Outro sim significa ademais. Por que você vai usar outro sim? E para que você vai usar ademais se o seu vocabulário no restante da redação é comum? Vai ficar parecendo que você decorou uma fórmula pronta. Infelizmente, é muitas vezes isso que vocês querem. Várias pessoas me mandam direct, mandam mensagem pelo WhatsApp de uma pessoa. Dá um esqueleto de redação para a gente, só para encher. Tem um professor fulano de tal, faz isso. Problema dele. Uma pessoa que está corrigindo redação, se ele vê que está tudo igualzinho, cuidado, hein? Nem todo elemento coesivo ou conectivo vai servir. Mas eu quero aproveitar o ensejo, já que falou de acréscimo, para anotar com vocês o seguinte, na tela. No período composto, existe a chamada ideia de adição. Adicionar é somar, é acrescentar. É o que, numa questão tradicional, eles chamariam de oração coordenada sindética aditiva. Tem gente que assusta só de ver o nome. Meu amigo, se você vê oração coordenada sindética aditiva ou ideia de adição, eu tenho certeza de que você tem uma inteligência suficiente para saber que uma coisa e outra representam a mesma. As provas de concurso são provas de múltipla escolha, você não vai ter que tirar esse nome da sua cabeça. Então, se você não vai tirar o nome da sua cabeça, não se assuste com a nomenclatura. Na tela. Quando se fala de adição, o principal conectivo, obviamente não é o único de adição, é o E. Mas eu também posso ter o NEM. Os dois conectivos representam a ideia de adição. É que o E, ele soma ações. E o NEM, ele soma negações. Somar ações e somar negações. Essa é a diferença dos dois conectivos. Então, está mostrada aí a diferença usando dois conectivos. Bom, quando eu falo assim, ele canta e dança muito bem. Eu tenho aqui um período composto, e quando eu falo ele canta e dança muito bem, canta é um verbo, dança é outro verbo, o conectivo E está unindo a primeira ação que ele faz, que é de cantar, com a segunda ação que ele faz, que é de dançar. Então, o conectivo E, quando ele une duas ações do mesmo sujeito, ele é um conectivo de adição. Na tela. Quando eu digo, por exemplo, não cantou, nem dançou na festa. Eu continuo tendo dois verbos. O primeiro verbo é o verbo cantar, o segundo verbo é o verbo dançar. O nem é o conectivo. Mas aqui tem um não. Ó.
Quando eu falo que ele não cantou e quando eu falo que ele não dançou, eu estou somando as duas coisas que ele não faz. Ok? As duas coisas que ele não faz. Lá na tela, quando eu tenho um conectivo, não tem o e, tem o além da. Eu poderia colocar assim: ele canta. Além disso, dança muito bem. Ele canta. Além desse dom, ele tem outros. Então, o além de começa parágrafo, começa período, e o e normalmente une as duas orações. Detalhe, na tela. O nem, ele é sinônimo dessa palavrinha aqui, ó. Cuidado, hein? Não é tão pouco. Eu falo assim, nossa, ele tá magrinho, né? Também ele come tão pouco. Esse é o tão pouco, muito pouco. Mas às vezes a pronúncia da pessoa é falar tão pouco. Ou você falar tão pouco. Na tela, não cantou, tampouco dançou. São sinônimos. E aí é que vem um cuidado que eu quero que você tenha, até para falar. Não é porque cai em prova, é porque você precisa do português muito mais para se expressar de uma maneira mais elegante, né, mais fina e menos viciosa. Se a palavra nem é sinônimo de tão pouco, olha aí na tela um detalhe. Quando, por exemplo, eu coloco algo assim, ele não veio, nem tampouco justificou a ausência. É um período composto? Sim, é um período composto. E esse período composto, ele vai ter o quê? O verbo vir e o verbo justificar. Está percebendo que eu usei os dois conectivos? Isso aqui está, do ponto de vista da coesão, errado. Por que isso aqui está errado? Porque isso aqui está redundante. O que é uma coisa redundante? É uma coisa repetitiva. Ou eu digo que ele não veio nem justificou, ou eu digo que ele não veio, tampouco justificou. Nem tampouco eu estou colocando dois conectivos iguais. E a repetição é um problema de coesão. E o pior, hein? Ele não veio e nem tampouco. E nem tampouco. Três conectivos. Estão na tela. Isso aqui, ó. E nem. Não comi e nem bebi. Isso aqui. Ele não veio e nem tampouco justificou. Isso aqui é, do ponto de vista gramatical, errado. Por que é errado? Porque é redundante. Não se repetem dois conectivos iguais. Ok? Então, na tela, marcamos a letra B. A palavra de oposição, o principal conectivo de oposição, nós vamos falar disso depois, é o mas. Tem outros, óbvio. E exemplificação, eu posso ilustrar com a expressão, por exemplo, ele pratica esportes radicais. Por exemplo, aí eu cito os esportes. Né? Então, a palavra de acréscimo, não tem oração acrescentativa, mas acréscimo indica adição. Então, essa é uma maneira que a banca cobra período composto. Menos traumática, creio eu. Olha a questão 2, 2024. Quando Mirtes Aparecida da Luz veio me abrir a porta, no mesmo instante em que eu dava as primeiras pancadinhas, tal foi o desenvolvimento dela que cheguei a duvidar de que a moça não enxergasse tanto quanto eu. Isso aqui, que começa com uma letra maiúscula e termina com um ponto final, se chama período. E esse é o primeiro período do texto. Então, o que é um período? É uma frase, ou é uma oração, que começa com uma letra maiúscula e termina com um ponto final. A partir dali é outro período. Ok? Na tela. O primeiro período do texto é composto por várias orações. Quando eu falo de orações, significa que cada uma tem um núcleo
verbal. Eu sei que alguma coisa é uma oração quando essa coisa tem um verbo. Estou aqui tranquilo. Se tem um verbo estou, isso é uma oração. Estou comentando algumas questões. Eu tenho expressão verbal. Estou comentando. É uma oração. Bom dia, meus alunos. Não é uma oração, porque não tem verbo. É só uma frase. Tá? Mas vamos lá na tela. O primeiro período do texto é composto por várias orações. Na passagem que cheguei a duvidar, tem um verbo aqui, ó, tem uma oração. O vocábulo destacado, destaque aí, porque eu não destaquei aqui, é o que? Ele cumpre o papel coesivo, acrescentando um valor semântico. Valor semântico é o valor de coerência, de sentido. De qual dessas quatro coisas? O que é conclusão, é explicação, é consequência ou é finalidade? Pause a tela, pense e volte aqui comigo. Pois é, a palavra que, ela nos diz muita coisa. Olha aí na tela. Se ele tivesse destacado quando, eu sei que o quando é de tempo. Se ele tivesse destacado tanto quanto, eu sei que o tanto quanto é de comparação. Porque se eu digo que ele come, é uma criança, mas ele come tanto quanto um adulto, eu estou comparando a quantidade que ele come com a quantidade que um adulto comeria. Na tela, eles não marcaram conclusão. O principal elemento de conclusão é o portanto. O principal elemento de explicação é o porquê. O principal elemento de finalidade é o para quê. Essa aqui é a resposta, tá? Pessoal, eu nunca imaginaria que isso aí fosse a ideia de consequência. Vamos anotar? Uma das coisas que mais aparece em prova é a distinção entre causa e consequência, que andam juntas, tá? Todo período que tem uma causa, logo em seguida aparece a consequência. Ou toda consequência que eu menciono num período, obviamente a consequência ela é proveniente de uma causa. Então, causa e consequência andam juntas. De um modo geral, numa questão de múltipla escolha, quando eu tenho uma alternativa causa e em outra consequência, costuma ser uma das duas. Anotemos o seguinte: é óbvio que se tem duas, né, uma delas é e a outra não pode ser. Quando eu falo em causa, sem dúvida que a causa, dentro do acontecimento, veio antes. E, obviamente, a consequência, ela veio depois. Não tem como uma consequência acontecer antes de uma causa. As duas estão presentes no período composto, mas vai ser uma das duas. Anote aí. Quando eu falo assim, ele irritou tanto a mãe que apanhou com um chinelo. Observem que existe aí uma relação de causa e consequência. Por causa de ter irritado a mãe, consequentemente ele apanhou. Olha aí na tela. Irritou é um verbo, apanhou é outro. Olha o que unindo as duas orações. Sempre antes do conectivo, a gente divide. Irritar é uma coisa que aconteceu antes. Primeiro ele irritou e depois ele apanhou. Então, se primeiro ele irritou e depois ele apanhou, a irritação é a causa e o coro é a consequência. Então, a consequência vem aqui junto com a causa. Mas você vai falar assim, professor, como é que eu vou diferenciar os dois? Não é o quando que indica tempo? Não é o para quê que indica finalidade? Não é o nem que indica adição? Então, olha só, causa e consequência, anotem. A ideia se define pela
presença do conectivo. Se o conectivo estiver do lado antes, a oração é de causa. Se o conectivo, como esse aqui, estiver do lado depois, a ideia é de consequência. Isso é a diferença entre causa e consequência. Não acabei, não. Acabou a aula. No bloco seguinte, nós vamos anotar mais alguma coisa e voltar à questão para a gente comentar. Estou te esperando, hein? Aquele abraço.